AVC. O que é AVC? É um entupimento ou rompimento dos vasos cerebrais ou de vasos que levam sangue ao cérebro, né? Causando ou uma hemorragia ou uma isquemia. Os casos menos comuns são os casos hemorrágicos, causados por ruptura de vasos dentro do cérebro. Geralmente 15% dos casos são mais graves, têm maior mortalidade. Geralmente o paciente perde o nível de consciência, né? Desmaia, perde sentidos ou então faz uma crise convulsiva. Em muitos casos é necessário cirurgia. Outros casos não tem nada para fazer. Fatores de risco são hipertensão, doenças de coagulação, inflamação dos vasos cerebrais, doença autoimune, né, que são quando você produz anticorpos contra o seu próprio corpo. O AVC isquêmico já é causado por uma obstrução nos vasos. Esse vaso pode ser a carótida, aquele vaso do pescoço que leva sangue para o cérebro, ou então um vasinho mais interno. Os fatores de risco para isso são aqueles mesmos de doença coronariana, porque essa obstrução é causada por aquela plaquinha de gordura que vai se acumulando. Então, pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool são fatores que predispõem. Lembrando que falta de exercício também é fator predisponente. Os sintomas vão depender do local de acometimento. Então, cada local do cérebro é responsável por uma função. Então, se o AVC for na região aqui de trás, você vai ter alteração visual e assim por diante. Mas a maioria, ele se apresenta com uma perda da força total ou parcial de um dos lados do corpo, né? Você tem também alteração da fala, pode ter alteração do equilíbrio, até casos mais graves que aí você tem perda da consciência. Geralmente são casos tratáveis, né? São os casos mais frequentes e também exigem essa mudança de estilo de vida e controle dessas outras doenças concomitantes. O AVC isquêmico pode ser mais comum em pacientes com arritmia cardíaca. Exemplo, carro-chefe é a fibrilação atrial, onde você pode ter formação de pequenos coágulos dentro do átrio e eles navegam pela circulação, pela carótida, até o cérebro, causando o evento isquêmico. Tá? Então, para isso, o paciente tem que ficar bem anticoagulado, com sangue bem fininho. Outras doenças relacionadas são doenças valvares, né, por diversos motivos. Endocardite, que é quando você tem uma inflamação das válvulas cardíacas, né, uma infecção do coração mesmo. Outras que favorecem o câncer e alguns tratamentos do câncer. Forame oval patente, que é quando você tem um orifício entre os átrios que não se fechou, é um defeito de nascimento, que você pode ter embolia, o sangue passa de um lado para o outro. E outras condições associadas são insuficiência cardíaca, porque às vezes o coração dilata muito e você forma trombo dentro do ventrículo esquerdo, ou então alguns casos de infarto. De qualquer forma, um AVC é uma emergência médica, seja ele isquêmico quanto hemorrágico. Os quadros são bem diferentes, bem distintos. O hemorrágico às vezes também pode estar associado a trauma, uma queda, algum acidente. E o isquêmico, a gente tem que se atentar pelo nível de consciência do paciente, pelos sintomas. Então não hesite em procurar um setor de emergência, um hospital o mais rápido possível. Quadros de cefaleia aguda, uma dor de cabeça aguda, tonteira aguda, obviamente trauma, alterações na fala, na visão ou na força. Tem que procurar um setor de emergência para o tratamento indicado ser instituído rapidamente.